Imagina, obrigada a você. Vou pedir só porque a minha internet está ruim. Se por acaso houver alguma falha aí no áudio, você me avisar, tá? Porque eu Te fico aqui aviso sim, meio sozinha. te aviso sim. Tá bom. Beleza. Então, uma boa tarde a todos que estão aqui, que puderam, né, dispensar um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo. Agradeço o convite. Uma data bacana, né, em que retornam as quartas ambientais, né? E um tema que vem em ascensão agora, né? O que está acontecendo aqui no Pantanal. Veja que nesse primeiro slide, eu até já coloco o município de Corumbá e as Queimadas. Acabei esquecendo de me apresentar, desculpa. Meu nome é Juliana Guzmão, sou advogada, eu tenho especialização em direito ambiental. Eu trabalho hoje na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, aqui no município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Sou mestranda em desenvolvimento local pela Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande, e também já estou indo para o final de um mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade Portucalense, em Porto, em Portugal. Então, o que eu quero expor aqui para vocês é assim, um pouquinho da minha visão, né, sobre esse cenário que vem acontecendo aqui no Pantanal, mais especificamente no município de Corumbá, né, que é onde eu moro hoje. Eu estou aqui há 11 anos, né, na verdade, é uma visão muito assim, limitada, que é dentro e é restrita à atuação do órgão ambiental municipal, né. Como eu já tinha iniciado a conversa, nesse primeiro slide eu menciono queimadas, mas é muito comum a gente confundir os termos, né, incêndios e queimadas. Então, o que está acontecendo aqui em grande escala, né, numa dimensão muito grande, são incêndios, né, porque as queimadas são mecanismos que podem ocorrer, mas que dependem de uma autorização do órgão competente, que aqui no estado do Mato Grosso do Sul é o IMASTU, que é o órgão estadual. Só para facilitar um pouquinho Corumbá, e aí, Alexandre, se você puder passar para o próximo slide, por favor. Corumbá é uma cidade faz fronteira com a Bolívia, que no estado do Mato Grosso do Sul, essa parte maior amarela, né? Ela representa 40% de todo o Pantanal e 95% do território dela é Pantanal, tanto que a gente é considerado a capital do Pantanal, né? Pode passar o slide, Alexandre, por favor. Então, dá para ver aí a delimitação do bioma, né? E para você ver que Corumbá está bem incerta aí no Pantanal. O que acontece? Desde janeiro, esses incêndios, né, eles vêm acontecendo, a gente já vem identificando alguns focos. Mas em maio desse ano, foi o mês que a gente sentiu de forma mais intensa aqui na cidade os impactos desse incêndio, né? A gente foi acometida por a fumaça estava cada vez mais intensa, né? De arder os olhos mesmo, dificuldade para respirar. E aliado a isso, a gente também está atravessando esse período aqui de pandemia. Então, com muitas reivindicações também da sociedade para alguém tomar alguma providência, né, para os órgãos públicos tomarem as medidas necessárias e aquela comoção toda que a gente está acostumada a ver nas redes, o município, né, que está também diretamente afetado, né, por todo esse desastre, acabou reestruturando um comitê municipal de prevenção aos incêndios. Ele já existia, mas ele estava parado, ele foi reestruturado, inclusive com menos membros, né? Mais membros, mas organismos que fossem, de fato, ajudar nessa empreitada. Então, em maio, mais ou menos, a gente começou esse processo de reestruturação do comitê
Em julho, mais ou menos, aí, Alexandre, se você puder passar o slide, por favor. Em julho já teve um decreto reconhecendo emergência aqui para Corumbá e Ladário, né? Aliado a isso, um decreto federal também proibindo as queimadas aqui no Pantanal devido a essas situações extremas, né? Conseguimos redestinar, dentre as ações do município, né? Redestinar alguns recursos financeiros para aquisição de material, como mangueira e, enfim, vários outros objetos, e entregamos ao Preve Fogo, né? A gente também tem fornecido combustível, né, para as ações. A gente solicitou também ao governo federal, por meio de uma nota técnica, que os brigadistas do Preve ficassem aqui em Corumbá durante o ano inteiro, porque há uma normativa de que eles permaneçam aqui na cidade de julho a dezembro, exatamente por conta dessas queimadas e desses incêndios que ocorrem, né, todo ano. Estamos também elaborando um plano de prevenção para políticas públicas, né, para a gente tentar sucesso para o ano que vem, já que é um cenário que é esperado, né? Todo ano é esperado que aconteçam essas queimadas, esses incêndios, mas fomos pegos de surpresa por conta da proporção que isso tomou. E dentro do âmbito municipal, a gente está atuando como um grande articulador, sempre que possível, né? Os incêndios, o Pantanal é muito extenso, existe uma dificuldade de acesso até para os lugares que estão pegando fogo. Eu lembro que no início de junho, maio, junho, a primeira ocorrência maior que teve foi bem confuso para a gente conseguir que equipes chegassem aos locais, porque por conta da fumaça nem com a aeronave era possível chegar. Então, o acesso também no Pantanal é muito complicado. Pode passar o slide, Alexandre, por favor. Junto desse cenário todo, a gente teve um aumento aí no atendimento na área da saúde, né, mais ou menos em 30%, coincidindo, né, com doenças advindas do Covid. Então, a gente é uma cidade também que tem um limite para atendimento da saúde, um limite de leitos, uma série de questões. Impacto econômico, né, que a gente sofreu no setor de turismo, os próprios produtores rurais que tiveram parte, né, das terras de onde vêm os seus insumos queimados, né, atingidos pelos incêndios, ribeirinhos também. Ontem teve uma ocorrência bem grave por aqui, atingindo uma comunidade local de Barra de São Lourenço. E fora a questão dos animais também, né, que a gente tem visto muitos animais sendo resgatados, feridos, mortos, né, e a biodiversidade acaba tendo uma perda como um todo, né, todo o ecossistema fica comprometido. E, além disso, ainda com tudo isso acontecendo aqui, nós tivemos bastante ocorrência em área urbana. A PMA informou para a gente que foram só no mês de julho, metade de julho e mês de agosto, foram mais de 45 ocorrências de queimadas aqui no meio urbano. Sem contar que a fundação também nem dá conta de fiscalizar isso tudo, somos poucos fiscais e estamos trabalhando ainda em regime de revezamento por conta da pandemia. A gente também teve uma informação que veio do Alexandre, responsável pelo Preve Fogo, de que com relação às áreas queimadas aqui no Pantanal, no Mato Grosso do Sul tivemos 1.105.000 hectares queimados, e no Pantanal de Mato Grosso 1.742.000 hectares queimados,
e isso num período de 1º de janeiro a 13 de setembro desse ano. Então, foi uma área muito extensa perdida, né? E aí, assim, a gente começa a sentir assim, a cobrança em cima desse assunto de que existe um culpado para isso e as pessoas clamam por uma punição, que eu acho que tem que ter, se há um culpado, tem que haver uma punição mesmo, mas isso requer diversas ações, né? A gente percebe que a fiscalização é precária, né? A gente tenta escutar uma parte e outra, embora o município não atue na área rural, né? A gente está aqui, a gente é afetado, e no meio disso tudo a gente tem colaborado com as outras organizações. Então, há sempre uma discussão para cima do pecuarista, né? O pecuarista coloca fogo, é culpado. Eu acho um discurso que não deve ser feito, do mesmo jeito que também não deve ser feito de forma contrária, né? Nenhum pecuarista faz isso. Eu acho que as pessoas acabam agindo, às vezes, por uma série de motivos. Assim, um exemplo, a gente estava discutindo no grupo do comitê que, com relação às queimadas, elas não são proibidas, elas são permitidas, né? Elas dependem de uma autorização do órgão estadual. Né? Agora, há uma resolução, pode passar, Alexandre, o slide, eu estou falando e acabo que eu não tô acompanhando muito bem, mas depois a gente alinha o raciocínio. Esse pode passar também, por favor, desculpa. Existe uma resolução conjunta aqui do Estado, da SEMAC com o IBAMA, de que a queimada ela não é permitida em um determinado período, que é de agosto a outubro, exatamente para evitar esses acidentes, né? E então eu penso que não é questão de você atribuir esse desastre a uma determinada classe apenas. É uma questão de verificar se há algum entrave com relação a essas autorizações, né? Talvez o poder público tenha contingente suficiente e dá conta dos processos. O secretário uma declaração semana passada de que apenas 3 pedidos para as queimadas foram feitos esse ano por produtores. E, em contrapartida, eu escutei o presidente do Sindicato Rural daqui hoje e falou que há 2 anos que essas autorizações não saem, que eles protocolam os pedidos ficam lá. Então, assim, sem querer entrar nessa seara, né, de uma classe só é culpada, não é? A gente vê várias ocorrências de diversas organizações. É importante, assim, na minha visão, e numa visão só de quem está dentro do órgão municipal, que tem uma atuação muito tímida nesse cenário todo, né, nesse grande desastre que está acontecendo aqui, de que a falha de diversas ordens, né, como fiscalização, a gente não tem recursos humanos suficientes para dar conta desse espaço todo, ao mesmo tempo, o órgão também tem uma morosidade em dar essas autorizações que precisam ser céleres, porque já chega no momento do ano em que essas autorizações não podem ser emitidas, inclusive autorizações já emitidas são suspensas, né, nesse espaço de tempo. E isso precisa ser resolvido de alguma forma. O que eu tenho escutado de diversas pessoas e de diversas frentes, de ONGs, dos próprios produtores, dos órgãos públicos, né, da Polícia Militar Ambiental, que vem atuando bastante e ajudando bastante a gente, o município, inclusive, é a questão da educação ambiental e da informação, né, de que outras comunidades também sequer sabem como usar o fogo, né? Se é permitido, se não é permitido, se precisa de uma autorização, se não precisa, se existe uma finalidade para aquilo, como que aquilo tem que ser utilizado. E eu acho que aí o uso indiscriminado e sem esse controle acabou promovendo esse desastre
né, nessa dimensão que a gente está vendo. Essa semana também a gente esteve conversando aqui dentro e diversas outras ações foram realizadas sem até a gente saber ou estar por dentro ou estar podendo colaborar, mas o que acontece? As coisas acontecem de forma muito dinâmica e eu escutei de um colega que trabalha numa ONG que está na frente aí do combate a incêndios numa determinada área aqui, de que a área é muito extensa e a coisa vai acontecendo, você precisa de recursos, você entra em contato com uma organização, com outra, com um governo, com outro, e às vezes acaba não dando tempo de você acionar o município, mas que, de forma geral, o município seria uma parte importante para fazer um trabalho de educação, de prevenção, de capacitação de brigadas, né, nas comunidades, enfim. Então, eu queria, na verdade, trazer mais ou menos a minha visão, um pouquinho da experiência, né, que eu estou tendo aqui no órgão. Como eu falei, é muito tímida, é pequena, mas é importante porque somos um município que tivemos, né, um impacto muito grande com relação a isso, aliado ainda a essa pandemia que acometeu todo mundo aqui, agravou muita coisa. E quero ouvir vocês, assim, eu não sei qual o ponto de vista de vocês, se tem alguma dúvida, algum assunto que queira colocar à discussão. Oi, Ju. Oi. Deixa eu buscar, deixa eu terminar. No final da apresentação aqui, eu encerro a apresentação? Eu já nem, olha, eu tava assim, tô sem ver ninguém, eu tô até meio perdida, é ruim, né, ficar sem ver ninguém. Acho que cadê o último? Eu nem sei onde a gente está. Agora eu tirei, agora eu já descompartilhei tudo. Foi o que eu falei, assim, eu não tenho tantas ações, né, por parte do município que eu possa contar para vocês, né? Foi basicamente isso. A gente está atuando aqui como um grande articulador nesses planos de prevenção e sempre que acionados, né, a gente vem colaborando, né, dando recursos, dispensando recursos, né, materiais, recursos humanos também. Então, é o cenário que a gente está vivendo hoje. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Dentro de uma percepção, né, de realidade, vamos dizer assim, de vivência de tu que estás aí na capital do Pantanal, como tu mesmo disse, né? Qual é o teu sentimento, né, em relação a essa ocorrência que vem a Estela quer participar aqui? Qual é o sentimento? Mas qual é o sentimento em relação a essa, digamos assim, essa evolução desse movimento ou essa atividade de queimadas, né, que além de todos os fatores agregados que tu fala, né, fatores climáticos, fatores da seca, né, fatores impeditivos que são elencados e tudo mais, mas qual é a sensação, né, de você, de tu, talvez tu, pessoal, Juliana, né, para não digamos assim, representar algum setor ou a prefeitura como um todo, mas qual é o teu sentimento em relação a por que a situação chegou neste ponto, né, de que, e porque as queimadas se mostram, né, as pessoas, a gente vai obtendo mais informações que são permitidas, né, que são um movimento cultural das pessoas, né, dos próprios pecuaristas, dos indígenas, das pessoas, só que ela tomou uma proporção acima do normal nesse ano que a gente está vivendo. O que aconteceu? O que tu acha disso?
Eu acho que, assim, é o que eu converso também com as pessoas aqui, porque eu conversei com o Pedro esses dias, eu não sou daqui, né? E eu demorei um pouquinho até para entender a dinâmica aqui do Pantanal, a dinâmica da área, né? Quando as pessoas explicavam cheias, secas, né? A gente tem que entender o que isso representa para a área aqui, que é uma questão, penso, muito específica, né? Então, assim, como é sabido, e eu fui também aprender isso há pouco tempo, porque eu não vivia isso, essas queimadas, elas são um mecanismo, né, para manejo do solo e para diversas outras finalidades, né? O que eu penso é que, talvez aliado a essa demora do órgão estadual, né, dessas autorizações, porque a gente tem que escutar um lado e outro, né, e a falta de informação de muitas pessoas com relação ao que pode fazer, como mitigar os riscos, né, de quando fazer nada. Isso tudo influencia num incêndio dessa proporção, porque às vezes fora do período que ela pode ser realizada, né, você acaba causando um acidente. Então, não que uma pessoa queira causar um desastre desse, mas eu quero fazer. Você vê que já tem estudos, né, assim, que comprovaram que 90% desses incêndios tiveram ação, né, iniciaram com ação humana. E às vezes você não sabe que vai ter essa proporção mesmo. Uma pessoa que foi autuada aqui há pouco tempo, por isso, porque foi utilizada a técnica e perdeu o controle. Então é por isso que precisa dessa fiscalização, dessa autorização. Eu acho que é um conjunto a gente precisa de políticas públicas mesmo, assim, de educação intensas aqui na região, e não sou eu que estou falando, é todo mundo, inclusive produtores, né, para informar como isso pode ser feito, na verdade, em que período pode ser feito, e por que existe um período em que ela é proibida. Porque pode ser que as pessoas não saibam disso, né? Deixa eu te perguntar uma pergunta. Eu vou passar a palavra para a Paula na sequência, que quer fazer uma pergunta para ti. Mas o Marcelo te fez uma pergunta se o município desenvolve, junto aos atores privados, medidas preventivas para, provavelmente, o combate a esse tipo de situação. Então, até agora, não. O que a gente está pensando para frente, mas dentro do período que eu estou aqui na fundação, tá? Assim, que tem pouco tempo. Não sei para trás se já houve alguma iniciativa dessa forma. Nesse período agora que eu estou lotada aqui na fundação, eu sei que a gente está elaborando, né? Os técnicos estão elaborando um plano preventivo que envolve ONGs, envolve as comunidades, né? Para a realização de um trabalho de educação, né, e de capacitação de brigadistas comunitários, exatamente para isso. Mas não só o município, tá? Deixar claro que, assim, governo federal, governo do estado também, né, estão todos envolvidos. Muito bem. Paula, tu quer fazer a pergunta? Tem a palavra, por favor. Obrigada, Burma. Oi, Juliana, parabéns aí pelas suas colocações. Obrigada. Juliana, na verdade, eu estou com uma situação no Mato Grosso, não é Mato Grosso do Sul, mas é Pantanal. É uma situação, é uma propriedade que ela, inclusive, está na mídia toda, porque ela tem um bem ambiental ali que é protegido. É uma propriedade privada completamente conservada, que inclusive ela tinha 70% da área protegida, e por um incêndio, e foi um incêndio ali, né? Ela teve a área, assim, vamos colocar 65% é a nossa estimativa queimada, né? E aí, a minha grande preocupação, eu até troquei uma ideia com o Burman semana passada, a minha grande preocupação é realmente
trazer um pouco de proteção jurídica para essa proprietária. O grande questionamento é com relação ao BO, tá? Eu já tive algumas experiências não muito boas com BO. E o que você tem visto aí na prática, tá? Como que como tem sido essa orientação aí para esses proprietários? Porque eu vejo assim, o BO é para a gente realmente colocar no papel tudo aquilo que está acontecendo, né? Mas no caso dela, toda essa situação da propriedade dela está destacada na maior parte dos jornais, mídia, enfim, saiu na televisão, BBC News, está tudo lá. Então, eu não vejo muito sentido em fazer um BO. O que que você percebe na prática? Qual tem sido a orientação aí, no caso? Olha, a gente aqui, assim, eu te falei, o município não tem atuação nessas áreas, né, diretamente. Agora, eu vejo que alguns produtores rurais, inclusive, estavam com dificuldade de fazer um BO, tá? Porque o sistema da polícia, na hora que você vai formalizar um boletim de ocorrência, ele tem uns tipos certos, tá? E não tinha um campo para esse preenchimento. Visto que eu não sei se é o seu questionamento, mas visto que a polícia estava trabalhando em regime de escalas também, e as pessoas não conseguiam vir aqui para fazer um BO presencial, tá? Então, eles registram uma denúncia no próprio site. Mas ali na denúncia, aí você relata, né, o que aconteceu e tal, e eu não posso te dizer dali para frente qual que é a consequência disso, porque a gente não acompanha. Mas a gente tem escutado os produtores relatarem isso, de que eles formalizam uma denúncia e não um boletim de ocorrência propriamente dito. Entendi, tá certo. Mas eu não posso te dizer dali para frente, né, o que a gente também nem faz essa orientação. Entendi, tá. Não, perfeito. Obrigada, viu, Juliana? E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Obrigado, Paula. Vou te fazer uma pergunta aqui da Rita, que a Rita está sem microfone e câmera e pediu para eu perguntar. Se ela, dentro do contexto do que está acontecendo, né, e dentro do que tu vê, né, se teria algo diferente, né, no sentido talvez preventivo ou no próprio combate aos incêndios que poderia ter sido diferente, se talvez algum tipo de integração, né, chamando, ainda que não seja talvez atribuição direta, a Defesa Civil para participar, se ela está participando ou se não está participando, né, se somente o Corpo de Bombeiros e os brigadistas estão fazendo e os voluntários provavelmente, né, esse tipo de trabalho, se já existe algum tipo de protocolo de resposta em âmbito municipal. O que tu acha disso? Se teria alguma condição de fazer isso diferente, e se já existe uma ideia de protocolo de defesa em relação a esse tipo de acontecimento? Tá. Bom, o município, né, na verdade, por meio do comitê, mas é porque o vice-representante, né, do comitê está com a gente está elaborando um relatório para tentar elaborar um protocolo até de informação e de informação imediata, tá? Hoje a gente vê muitos trabalhos de ONGs, né, capacitando as comunidades, e esses organismos estão à frente do combate junto com o governo, né, com Marinha, com o Exército que vieram. Agora, a gente não tem formalizado aqui dentro do município uma ocorrência ou um relatório, um instrumento que a gente possa avaliar esses impactos. Eu não sei se foi bem isso que você perguntou, foi isso? Você me desculpa.
porque a pergunta foi tão extensa que eu acabei, acho que, me perdendo na resposta. Não, tá bem encaminhado. Desculpa. Não, era isso mesmo, já era perguntando o que já tinha e também o que se poderia fazer diferente, né? Se tu, na tua visão, né, tu Tá. está dentro do órgão ambiental municipal, vendo a situação que está ocorrendo, né? Porque teoricamente isso é uma situação, né, que não é nova, né? Isso aí já acontecia. Não é. Né? Isso, o que aconteceu foi as consequências, vamos dizer assim, dos acontecidos, elas tomaram proporções que as pessoas não imaginavam. Né? Não. E aí Ninguém imaginava. O pessoal, quando isso é... Você desativou o microfone, desculpa. Mas seria uma questão subjetiva dizer, poderia pensar diferente? Sim, poderia pensar diferente, mas existia, assim, algum tipo, talvez, complementando até a pergunta da Rita, né? Não se chegou a se pensar que, em algum momento, né, tomaria essa proporção? Esse descontrole poderia ocorrer, vamos dizer assim? Alexandre, eu penso que não. Penso que a proporção que isso tomou, a dimensão que isso tomou, as pessoas não esperavam. Quer dizer, era uma coisa um pouco anunciada. Você sabe dos riscos que existem, né? Com relação a essa prática num determinado período. Mas que tomaria essa proporção, eu acredito que não. Mas não posso falar, né? Eu falo por mim. Até porque, por mais que a pessoa se utilize dessa prática, difícil você ter a intenção de que isso se torne um desastre, né, desse tamanho, dessa ordem. Tá, e me conta como é que está agora a situação atual. Então, agora, ontem, assim... Como é que está, assim, diminuiu, a chuva que caiu atingiu, assim, uma grande parte do Pantanal, não atingiu, né? As ações têm surtido efeito, não têm surtido efeito, como é, né? Explica aí como é que está a situação. A chuva que caiu mais para cima, né? Mais para o norte. Aqui em Corumbá a gente teve uma chuva ontem, mas assim bem tímida, de madrugada de antes de ontem para ontem, e ontem mesmo ela caiu, mas bem pouco, tá? Isso alivia um pouquinho a gente aqui na cidade, claro, né? Mas hoje a temperatura já tá normal. Normal, que aqui para a gente é quente. Mas ontem, por exemplo, teve um incêndio de grandes proporções na Barra de São Lourenço, a comunidade toda teve que ser retirada de suas casas. Então, assim, o trabalho ainda está intenso, requer cuidado. É que a gente chega num momento que, assim, é tanta informação, é tanta notícia o tempo inteiro, que nem a pandemia, né? Você fala daquilo e depois parece que aquilo não existe mais. Mas ela está acontecendo. Então, a gente está mais ou menos nesse nível aqui no município, ali dentro da nossa atuação, né? Falou-se tanto, né, sobre isso o tempo inteiro, que aí a gente só vai ter a dimensão de novo quando liga essa urgência, né, que é aqui perto. Então, a gente ainda está num estágio complicado, né? Precisando de reforços, inclusive, de outras frentes. Muito bem. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Né? Pedro, pode falar, Pedro, fique à vontade. Tu que que também estás aí na região, pode também dar o teu relato, por favor. Olá, saudações a todos. Como de costume, as saudações pantaneiras. Pois é. Primeiro, dizer que sou pantaneiro aqui da Uana,
Mato Grosso do Sul, que é antes de chegar à cidade de Juliana, Corumbá, né? Então, é considerado o portal do Pantanal. Corumbá é a capital, né, do Pantanal. Na verdade, eu só tomei a palavra para parabenizar a Juliana pelas considerações, pelo acompanhamento da situação, e por ter apresentado um pouco mais aí sobre a realidade do que está cometendo. E fazer só alguns comentários, dizer que é uma tragédia, infelizmente, anunciada, de certa forma, porque o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso e o Centro-Oeste, de forma geral, todo ano, nesse período, é extremamente difícil de habitar o Centro-Oeste. A seca é incrível, o período de estiagem é incrível, a umidade relativa do ar é muito baixa, a possibilidade de incêndios das mais diversas causas, não apenas pela negligência humana, mas acontece, né? Inicia lá por julho, agosto, e o que a gente tem visto, eu comentei até no grupo isso, que a mudança climática é evidente. Cada vez mais esse período de estiagem no Centro-Oeste dura mais, as chuvas cada vez mais espaçadas, e o que está acontecendo é o particular, o proprietário fazendo um grande investimento na contenção do fogo depois que isso já aconteceu. Mas dificilmente estamos vendo políticas públicas de mitigação de risco, de educação ambiental, de fiscalização em parceria com os órgãos que possuem estrutura aí para visualizar isso por satélite, enfim. Então, infelizmente, é uma tragédia, de certa forma, anunciada, como todo ano isso acontece no Centro-Oeste. E que, assim como eu escrevi, deixei algumas palavras naquele texto que eu coloquei ali no chat, de fato, o que não contribui é apontar, né, um ou outro setores culpados, mas sim a gente pensar agora no próximo período de estiagem, né, o que dá para ser feito. E é triste, é lamentável que também isso tenha causas antrópicas, existe má fé, existe ações criminosas. Até na semana passada, uma cliente pegou por imagens de câmera um lindeiro de 2 outras propriedades para frente e indo ali colocar fogo na reserva, aproveitando dessa oportunidade para piorar ainda mais, né, a situação. Então, tem de tudo. Assim como acontecem curtos-circuitos em rede de energia elétrica, bituca de cigarro de pescador, enfim, tem de tudo, né? Então, bom, eram essas considerações e parabéns Corumbá aí, né, Juliana? Recém completou para 242 anos. Pois é. E é isso aí. Saudações pantaneiras e parabéns mais uma vez pela tua apresentação. Obrigada. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Eu acho que um dos grandes... e quando eu convidei a Juliana, né, quando a gente conversamos sobre isso, né, e importante que o Pedro também se manifestasse, né, eu também convidei o Pedro também vai participar dos próximos webinários, né, Pedro? Não te esquece disso. Mas justamente para a gente ter esse relato presencial, né, das pessoas que estão próximas da realidade do local, porque é muito fácil, né, para nós, de fora desse ambiente, querer apontar, como disse o Pedro, um ou outro culpado, sem saber a realidade local. Então, o principal objetivo, né, além de ouvir a Juliana, né, não é só ouvir a Juliana, mas ouvir o relato de alguém que está dentro lá literalmente dentro do incêndio, né? Porque consegue nos dar uma real dimensão do que está acontecendo, né? Então, acho que é muito importante isso. Eu acho que uma das grandes vantagens, digamos assim, da UBA é poder ter várias pessoas em vários locais e que a gente poder se socorrer dessas pessoas para elas nos passarem esse relato aí
com mais detalhes e com mais informações, né, para a gente poder criar o nosso juízo de valor e entender melhor a questão. Agora, sim. Ratifico só o compromisso que você me colocou aí de apresentar. Desculpa te interromper, Juliana. Nada, imagina. Vou participar até porque esse foi o tema da dissertação no mesmo mestrado em que a Juliana agora está inserida, no desenvolvimento local. Eu dissertei sobre o projeto de lei que infelizmente foi arquivado, mas que seria a lei federal aí para regulamentar o Pantanal. O Pantanal, né? Então tem muitos dados do Pantanal para serem apresentados, ainda válidos, ainda muito pertinentes para contextualizar essa questão. Então, ratifico aqui o meu compromisso, viu, Boima? Fala, Ju. Não, aproveitando assim o gancho, né, do Pedro, até pedir para que ele pudesse participar, que é uma pessoa que é daqui, né? Eu estou aqui há pouco tempo e, assim, essas são umas considerações, mas dentro do órgão que eu atuo, né? E como eu te falei, como eu havia te falado, é uma atuação bem tímida, assim, bem limitada, mas que eu acho que tem uma grande importância e que vai crescer também daqui para frente, né? Agora com a interação das 3 esferas de governo, vendo que a informação é importante, que a educação é importante, que você munir os órgãos, né, de recursos humanos para fiscalização, né, e para cooperação mesmo, é necessário. E essa é a reivindicação de todo mundo, de todas as áreas, né, da sociedade, dos produtores, das ONGs, né, de pedir que o poder público atue mais nesse sentido, né, sentido de dar mais atenção, enfim, de poder colaborar mais com todo mundo aqui. E está todo mundo junto. Agora que está literalmente no fogo, né? Você vê que todo mundo está junto para tentar salvar o que pode. Exatamente, né? E é importante e infelizmente, né? E historicamente a gente sabe, né? O pessoal que a gente volta e meia aí trata com os desastres ambientais, isso, a gente acaba sempre, infelizmente, tendo um movimento reativo, né? Por mais que as situações estejam, como a gente comentou, que sejam situações que são já praticamente anunciadas durante todo o período, né? A gente imagina que nunca aconteceu por alguma providência divina, talvez, e só que dessa vez ocorreu. Então a gente espera, né, que assim como nos outros casos de desastres ambientais, este desastre possa ser efetivamente um marco, evitado, né, para que no futuro a gente saiba lidar melhor com o Pantanal, né, que é um dos biomas mais importantes do nosso país. A gente tem muito os olhos voltados, né, obviamente, para a Amazônia, para a Mata Atlântica, mas tem outros biomas, como o Cerrado, como o Pantanal, como o Pampa, aqui no Rio Grande do Sul, que são, de certa forma, relegados a um segundo plano. E a gente tem que aproveitar esses momentos, apesar de trágicos, para mostrar a importância deles e tentar estudar mecanismos para que essas situações não se repitam, né? Sim. É isso, Juliana. Claro, sim, Pedro. Fica à vontade, temos tempo aqui, pode falar. Difícil resistir a esse assunto, viu, Boima? Eu só queria dizer também que assim é uma época difícil para todos na região do Pantanal, tanto para quem protege o ativo ambiental do Pantanal, quanto para as atividades produtivas. É uma época de estiagem onde você pode ter certeza que o pantaneiro não quer colocar fogo no Pantanal, porque na época de estiagem é que acontece a escassez de alimentos, né, dos animais que estão ali, né? Então, pastagem é um recurso assim valiosíssimo em época de estiagem, né? Então, certamente o incêndio também prejudica
a todas as atividades lá. Inclusive, como o Parabéns Corumbá foi proposital, porque são 242 anos de Corumbá, cuja atividade principal é a agropecuária, né? E com a mesma idade, né? Com o mesmo tempo. Então, eu faço esse apelo a todos para que tenham uma curiosidade de conhecer, a gente chama de idiosincrasias, né, do homem pantaneiro, porque a Juliana bem disse que é difícil entender a dinâmica do Pantanal e não tem ninguém melhor para entender essas dinâmicas do que o ribeirinho pantaneiro, a população tradicional mesmo que ali vive, né? É como você querer entender a dinâmica das marés ou dos ventos em cidades que ventam, dificilmente você vai conseguir compreender, né, Se não vive. se não vivendo esses locais. O Pantanal tem uma dinâmica completamente, assim, uma dinâmica muito imprevisível, né, com relação às águas, às interferências e todo o conjunto de fatores que altera, né, as dinâmicas das águas no Pantanal. Então, conheço, tem muita obra boa, tem muitos livros, eu posso indicar aqui obras essas fotográficas que contam histórias do Pantanal, ouçam Almir Sater, e o apelo que eu gostaria de fazer é esse, para valorizar a territorialidade pantaneira, que também é muito importante. Muito bem, senhoras e senhores. Né? Bom, obrigada pela contribuição. Obrigado, Pedro. Obrigado a participação de todos. Né? Obrigado pela presença nesse retorno dos webinários que a gente retoma fazendo na quarta-feira, nas quartas-feiras, às 17 horas. Esse evento fica gravado no canal da UBA no YouTube. E obrigado, Juliana, pela tua disponibilidade e pela tua participação, pela tua brilhante apresentação. Imagina, eu que te agradeço. Então tá bom, Obrigada. senhoras e senhores, agradeço novamente a todos. Ficamos combinados para a semana que vem, neste mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, a gente fazer mais um webinar da UBA, conforme prometido, e vamos ver se dessa vez a gente consegue fechar a nossa agenda com o nosso querido mestre e ícone do direito ambiental, Edis Milaré, que promete falar na próxima semana, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigada. Até mais. Tchau. Até, tchau.